Já vamos começar, hein? Não desliga, fica aí. Vamos começar. Muito bom dia, ouvinte da cultura, onde quer que você esteja. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia, você na sua casa, no seu trabalho, ligadinho na nossa programação. Vamos tocando aí a programação da cultura e, claro, convidando a você, né, estar juntinho com a gente, porque a partir de agora você está no divã com o psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia aí, os ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia ao nosso apoiador, a Biofarma, a farmácia Biofarma. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Net, que aí hoje vai assistir pelo Facebook. Vão migrar aí para o Facebook e também pelo Instagram, pelo né? Instagram. Então, no Facebook, Aloísio Silva, psicanalista, e no Instagram, SBP. Né? Então, busca aí no Instagram, SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise, ou então no Facebook, Aloísio Silva, psicanalista. E hoje, Josi, temos um tema aí, um tema amplo, que aí a gente vai precisar da participação do ouvinte. Opa! Que o tema é problemas sexuais. Isso aí. Uhum. Já, porque depois você põe aviso que já estamos no ar, porque às vezes a gente não estava no ar no Facebook. Manda o link para ela, Josi, também. Tenta localizar o link e mandar o link pelo WhatsApp. Nós estamos aí com ouvintes. Ah, o Instagram, conseguiu. Já conseguiu. Conseguiu, aí, os ouvintes estão migrando Estão aí. migrando aí Nós pro estamos Instagram. dando um suporte aos nossos ouvintes, né? Aí, Que eram acostumados com Rádios Net, hoje tem que migrar aí para o Instagram ou para o Facebook. Problema técnico na Rádios Net, então tá lá, já está lá no Instagram, acompanhando lá. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Então a gente pede aí a participação do ouvinte na questão dos problemas sexuais. Uhum. Porque quais problemas? Que tipo de problema? Com homem, com mulher? Qual é o problema sexual? Então a nossa proposta é pensar na psicanálise analisando o processo dos problemas sexuais, como ocorre, por que ocorre, que a nossa proposta é buscar a causa, né? A psicanálise trabalha com a busca da causa, por que ocorre o problema sexual e como, né, esse problema pode ser resolvido. Uhum. Então a gente vai liberar usar o telefone, né, Aloísio? Isso. 27, né, para quem está fora aí de Alfredo Chaves, 997 16 9278. 997 16 9278 e o 27, né, o nosso código aí de área. Você de qualquer lugar do Brasil pode ligar. Qualquer lugar, você que queira fazer uma pergunta aí no particular, né? Isso. Mas se não, tem aí o Facebook, você pode ir fazendo a sua pergunta também. A gente está de olho no Instagram também, né? Também. Aí já tem um monte de gente ali já, né? Azuleide Miranda, Viviane e a primeira Lindalva Marinho. Lindalva Marinho. Então o pessoal já faz pergunta, que a gente está aí para falar dos problemas sexuais. Eu vou começar então com um caso clínico, viu, Josi? Um caso clínico. Eu atendi há um tempo atrás um paciente de fora do Brasil que ele tinha um problema seríssimo no casamento. Ele não conseguia ter libido, ter desejo pela esposa. 30 anos de casado. Quer dizer, eles se amam tanto, aquele casal. Para mim é uma bela história de amor. Eles se amam tanto que eles conseguiram sobreviver ao casamento durante 30 anos com esse problema. Ou seja, ao contrário que todo mundo pensa, né? Que o sexo é a base do casamento. Base do casamento, né? Eu digo que o sexo é o combustível do casamento. Ele não é a base, é como um automóvel. A base do automóvel é o motor, mas precisa do combustível para funcionar. E aí eu acho que eles empurrando o automóvel, né? Mesmo sem combustível. E eles então mantiveram esse casamento durante 30 anos, com muito sofrimento, porque o marido não tinha desejo pela esposa. Ele simplesmente não tinha desejo. E aí, nesse período, aconteceram traições, não porque ele era um canalha, mas porque ele quis descobrir se o problema estava na esposa, só que estava nele. Ele se envolveu com uma moça mais jovem, né? Separou da esposa há alguns meses para viver com essa moça mais jovem. E aí o que ele percebeu? Que também com a moça não funcionava.
Então acabou voltando para a esposa, enfim, um clima bem complicado. Ele Eles tinham achava que o 3 problema filhos. dele era com a esposa. Com a esposa. De repente, a esposa, por não ser nova, que aí 30 anos de casada, já não era novinha, né? Por não ser Mas ele nova, também não não era, era né? ele também, não. Não despertava desejo nele. E aí, então, eu acho que a pessoa assim, se eu arrumar uma novinha, aí ela vai despertar desejo em mim. E A aí, novidade, né, né? não conseguiu. Ele percebeu que mesmo sendo novinho, não despertava desejo. Né? Então, aí, no final das contas, foi um relacionamento conturbado também com essa jovem, porque ela também cobrava dele. Porque o que que acontecia, o que que acontece nesse meio tempo? É um problema que não passa a ser só da pessoa, é do outro também, porque o outro se sente humilhado, então Uhum. se sente feio, a autoestima cai. Então imagina, a mulher casada, não consegue despertar desejo no marido, então porque ela não é sexy, ela não é bonita, então ela começa a colocar isso na cabeça. E aí, ele, nesse relacionamento com essa pessoa mais nova, também deu muito problema, que aí a moça brigava muito com ele, porque ele fazia ela se sentir feia, desanimada, baixa autoestima, então muito grande. Uhum. Bom, o fato é que 30 anos foi isso, até que foram me procurar no consultório, vieram fazer uma visita no Brasil, os dois, e foram pessoalmente me procurar. E eu comecei então a atendê-los, atender os dois. Depois eu parei de atendê-la, encaminhei ela para Jailza, minha esposa, e eu passei a atendê-lo em separado. Mas o conflito maior era dele. O dela era para resgatar a autoestima, porque esse processo acabou com a autoestima dela. E aí, tentamos de tudo, assim. Olha, marca um hotel fazenda, né? Eles ficaram um mês aqui no Brasil. Marca um hotel fazenda, romântico, né? Um lugar bem tranquilo, que aí, quem sabe, lá, só vocês dois, numa espécie de segunda lua de mel, isso Um pode, clima, né? pode Criar um clima, né? criar um clima, né? E aí foi combinado, foi feito o esquema do hotel fazenda, e, e aí eu conversei com ele, presta atenção nela, olha para as curvas do corpo dela, porque ela é uma mulher bonita, né? Olha para as curvas do corpo dela. Rapaz, é a sua esposa, cara, é a mãe de seus filhos. Ela, apesar de ser a mãe de seus filhos, ela é uma fêmea. Então pensa, antes de ser homem, você é um macho. Então o macho se interessa pela... Enfim, tentei, né, conversar com ele, conversamos, e propus a ele que se concentrasse mais. E aí, quando foi na segunda-feira, ele apareceu no consultório todo arranhado. E ela, Funcionou. e ela não funcionou. Toda arranhada porque brigaram. Ela foi lá no consultório depois dele, acabou a consulta dele, ela entrou. Eu disse, não, você não é minha paciente, não, mas eu vou conversar com você. E aí ela falou que eu me preparei toda, eu comprei lingerie nova, e esse desgraçado não conseguiu, Aloysio. Então ela estava muito brava com ele, ficou brava, brigaram e tal. Enfim, a coisa não rendia, e foram. Depois disso, Josi, foi mais ou menos uns 3 anos de terapia Ou com o seja, ela teve marido. um ataque de fúria, né? É, Preparou tudo e isso, nada. e nada. E ele falava assim, ele apanhou dela, inclusive, falou, Luiz, eu sei que ela tá certa, mas eu não tenho. Sabe? Então ele apanhou e ficou na dele. Ela que bateu nele. Então por isso que ele tá todo arranhado. Ela deu muito nele mesmo, né? E aí, foi mais ou menos uns 3 anos de análise. E nada, e vai daqui, vai dali, conversa, e como é que foi? E nada, e tal. Sugeri que ele procurasse ajuda médica, né? Mas ele já tinha procurado, não deu certo, então ele estava com medo de procurar de novo e ser frustrado. E eu achei até que ele fosse desistir da terapia. E aí eu fui fazer uma conferência na, na Itália, e eles residem ali próximo na Suíça, numa das cidades ali próximo da capital da Suíça. E eu nem estava, enfim, era na Itália. Aí ele ficou sabendo, ele e a esposa, e aí ele foi sozinho, ela não foi com ele foi sozinho lá onde eu estava, na Itália, e, e na saída, depois da palestra, ele me chamou para jantar, não era nem uma sessão de terapia.
E eu fui jantar com ele. E era um lugar bonito, às margens de um rio. Um lugar muito bonito ele escolheu. Interessante como é que é o inconsciente, né? E aí pedimos lá um prato típico da região lá da Itália e tal. Ele pediu vinho. E aí ele falou, na verdade eu queria fazer terapia com você aqui. Posso? Eu falei, pode. Não tinha esse propósito, não, mas tudo bem, estamos aqui, né? Ele já tinha pago o jantar e tudo mais. daí pagar a consulta, tá bom demais para mim. E aí ele falou, aí ele lembrou de algo que passou 3 anos e ele não tinha lembrado. Ele era, aqui no Brasil, quando ele morava aqui, criança, ele tinha 8 anos, mais ou menos. 8 anos ele De idade. de idade. Criança. Criança, 8 anos. Ele saiu com os colegas para tomar banho no rio. Os colegas de 14, os colegas maiores. 12, 14, 15. Eu sempre fiquei muito cismado com menino grande misturado com menino pequeno. Eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de colocar meus filhos em escola que tivesse ensino fundamental e médio. Então, assim, para mim é o seguinte, meus filhos iam na escola primeira a quarta. Aí, quinta, oitava já era outra escola. Depois do ensino médio, outra escola. Porque eu ficava imaginando aqueles meninos, a gente via em filmes, os maiores batendo, fazendo maldade com os menores. Então, os meninos maiores convidaram ele para tomar banho no rio. E falaram com ele que para ele tomar banho ele tinha que levar a irmã dele. Ele tinha 9, a irmã tinha 11. E aí ele levou a irmã. Os 5 garotos estupraram a irmã dele na frente dele. Era por isso que ele tinha impotência sexual. Na frente dele. E o curioso é que ele narrou na conversa comigo que ele teve ereção. Enquanto a irmã dele era estuprada, ele teve desejo. Ele criança. E isso gerava mais culpa nele ainda. Aí terminou ali o estupro, ela ficou sangrando, aí se lavou no rio, foi para casa e os pais nunca ficaram sabendo dessa história. E aí, depois de 3 anos de análise, que ele lembrou, isso estava lá, escondido, dentro do inconsciente dele. Aí o que ele fez? Ele procurou a irmã, que também mora na Europa. Procurou a irmã e falou com a irmã, olha, irmã, me perdoa eu levar você para aquela situação. Ele falou, não, irmão, você era só uma criança. Não foi você que criminosos foram aqueles meninos maiores. Você era uma criança, irmão. Você era mais novo que eu. E aí a irmã disse, esquece isso, irmão. Eu estou bem. Fica bem também. E aí, Josi, como que por encanto, depois que ele colocou isso para fora, a sexualidade dele. Essa culpa fazia mal para ele. É a culpa. Então, toda vez que ele olhava para a esposa, ele voltava à cena. Então, quando ele olhava para a esposa e ele sentia desejo, ele via na esposa, a gente chama na psicanálise isso de deslocamento afetivo. Então, ele via na esposa a irmã. Embora não lembrasse da situação. Não lembrasse, aí tudo inconsciente. Ele não lembrava. Ele via na esposa a irmã. Sendo irmã, ele não pode ter ereção por causa da proibição do incesto. E aí ele broxava. Então aí a impotência acabou. O casal vive super bem. Quando eu vou lá à Europa, eu vou passear na casa deles, mas os dois estão bem. Acabou aquele problema. Estão super unidos e tal. E aí você sabe, eu como sou analista dele, eu pergunto. E, aliás, ele não é mais nem meu analista, ele mesmo se deu alta. Depois disso, como a busca era por causa disso, ele não é mais meu analisando. E o interessante, Aloísio, é você tocar nesse assunto e falar sobre o tempo, aí foram 3 anos, né? 3 anos de busca. Muitas pessoas, às vezes, até quando ligam, né, pedindo o seu telefone lá da clínica, que querem fazer um acompanhamento, eu percebo que as pessoas vêm como se fosse uma consulta. Como se você fosse ao médico, chegar lá e falar, doutor, eu tô com isso, meu problema, e você fosse dar uma solução e tchau, vou embora. Dou um remédio, a pessoa toma e acabou, né? Ou diz, assim. Não, você tá assim porque disso, e você vai embora, vai resolver o seu problema. A análise não é isso, não né? Não é um pouco mais profundo. É claro que
eu até sempre digo, olha, não compensa você fazer a consulta, porque a minha consulta é cara, a minha consulta custa mais que 2 sessões de análise. Eu digo, seria interessante você fazer análise, você vai ser mensalidade, você vira mensalista, você pagou, você tem direito a 1 mês, a 4 sessões de análise. E depois, se você não gostar, você não renova. Mas tem pessoa que quer pagar a consulta. Para mim, tudo bem, eu recebo e tal, e aí atendo, e eu dou esse diagnóstico. Mas aquilo ali é só uma preliminar, tem coisa que está escondida, que só o tempo vai resolver. Vamos ver se alguém fazendo pergunta aí do tema? Não, né? Não, né? Cultura? Oi. Estamos ao vivo aí com o telefone para ver se tem perguntas aí. Eu contei esse caso clínico, tem outros, né? Mas é interessante se a gente pudesse falar aquilo que a pessoa traz de demanda, que aí é mais interessante. Ok, então. Tá. Eu acho uma pergunta sim. De nada, querida. Tchau, tchau. Não, né, Júlia? É rádio, né? Sobre o anúncio aqui que a gente vai tirar. Então tá. Bom? Mas então, pessoal, então, José, é isso. A terapia analítica, ela é diferente, porque a proposta da análise é buscar a causa. É como se fosse uma investigação policial. Quando você acha a causa, acabou o problema. Porque o inconsciente, ele trama no submundo. Ele é como se fosse uma assombração, na escuridão. Quando você bota a luz dele, acabou. Quer dizer, todo esse processo aí de deslocamento afetivo que ele fazia com a irmã e a esposa, por acaso, as duas se pareciam também, fisicamente falando, né? Então, esse deslocamento que ele fazia causava impotência nele. E aí, uma vez que ele percebeu que ele fazia esse deslocamento, o porquê que ele fazia esse deslocamento, e ele se perdoou, porque ele era uma criança, claro, foi feito todo um diálogo com ele, ó, você tinha 8 anos, então você era uma criança. O fato de você ter ereção é normal, porque uma criança que não tem noção ainda ética de um adulto, né? Uma adolescente, uma criança não tem a mesma noção ética que eu tenho, que você tem. Então, por isso você teve. Não foi uma questão ali, uma questão instintiva, né? Se você acariciar um animal, ele vai ter ereção. Um bebê, ele vai ter ereção. Então, ali foi uma situação instintiva. Você estava iniciando para chegar na puberdade. Então, quando você viu a cena, é como se você visse um filme pornográfico. E aí você teve ereção. Mas, embora você censura por ser a sua irmã, mas é porque você assistiu. Aí entrou o processo dos filmes pornográficos da criança, o acesso, né? E aí eu falei, aí ele começou um processo de perdão, ele chorou bastante, foi uma sessão a mais sentido, né? Por incrível que pareça, foi um improviso e deu super certo. Lá ele chorou, né? Então foi um jantar que demorou, mas o local era muito, muito acolhedor, muito na Europa, né? Eles não falam, o lugar onde estava não fala português, então o pessoal nem sabia que a gente estava conversando. Então ficou muito. E aí resolveu a questão. Uma outra história que a gente tem, um outro caso clínico, que eu até gosto muito de citar, é o Beatriz Caneira, essa é de Portugal, nossa amiga Beatriz Caneira. Tá Chico lá. não chegou ainda não. Então, bandeirinha tá lá. Um outro caso clínico é de uma jovem, essa jovem aqui do Brasil mesmo, que ela sofria, ela padecia de vaginismo. O diagnóstico clínico que ela teve do ginecologista dela é que ela tinha vaginismo. Mas não resolvia, tomava medicação. O que acontecia com ela? Quando ela ia ter relação sexual com o marido, ela casada também, ela tinha fortes dores no baixo ventre, né? Na região genital. E aí essas dores começaram a afugentá-la da relação sexual. Então ela associava sexo à dor. Então ela fugia do marido. E ela jovem, os dois jovens, né? E já não querendo mais fazer sexo. E aí ela foi procurar, ela já tinha feito terapia com um psicólogo e tal, e ela resolveu procurar psicanálise. E aí tem coisa que é interessante. Esse foi na primeira sessão, Josi. Você vê que as coisas variam, né? Na primeira sessão, aliás, ela foi fazer uma consulta.
Na primeira sessão, ela falou para mim, olha, eu sinto muita dor na hora da relação sexual. Aí eu fui anotando as falas dela e pensei assim, se ela sente dor na vagina, a menina descobre a vagina com 3 anos de idade. Porque a criança descobre a genitália da fase fálica, que é 3 anos. É quando a menina descobre que ela é diferente do menino. E quando separa os grupos. O menino não quer brincar com o menino mais, etc. O menino reclama com a mãe, tira a Maria daqui, ela quer brincar, não quer brincar com ela não. Porque ele já separa os sexos, né? E aí eu perguntei a ela assim, né? Aconteceu alguma coisa com você por volta dos entre 3 e 5 anos? Que é quando ocorre o complexo de Édipo. Aí ela falou, não, tem certeza? Nada assim que ligado a sexo? Ela falou, eu tô lembrando. Não é coisa importante não, mas a única coisa que eu lembro, Luiz, é que eu estava na casa da minha prima, lá com a minha tia, brincando com a minha priminha. Eu tinha 4 e ela tinha 5. E estávamos nós brincando lá na casa da minha tia. E tinha um pedreiro trabalhando lá. E minha tia precisou ir à padaria. E falou assim, eu vou à padaria e vocês não façam bagunça. E falou com o pedreiro assim, eu vou à padaria rapidinho, você dá uma olhada nas crianças para mim, passa o olho nas crianças. E, provavelmente esse pedreiro devia ser conhecido, porque como é que você deixa 2 crianças na mão de um desconhecido, né? E aí, quando o pedreiro percebeu que a tia saiu, o que ele fez? Ele começou a se masturbar na frente das 2 menininhas. E se masturbou ali, e ali mesmo ele teve um orgasmo, teve um gozo, na frente das 2 crianças. Ela com 4 e a menininha com 5. E falou para ela, você não pode falar para sua mãe, nem para sua tia, o que aconteceu aqui não. O pedreiro falou para ela. Por isso que eu falo, o abuso sexual, você não precisa penetrar, você não precisa tocar. Ali foi um abuso sexual que ele cometeu. Ele seria enquadrado ali como um abusador. A tia voltou, ninguém tocou mais no assunto. E aí eu fiz a seguinte analogia com ela. Eu falei para ela assim, qual o tamanho de uma menina de 4 anos? Qual é o seu tamanho quando você tinha 4 anos? Aí ela fez assim com a mão. Aí ela falou, uns 60 centímetros, 70, mais ou menos. Eu falei, Qual o tamanho de um pênis de um homem adulto? Ela disse que era um homem grande. Provavelmente ficou maior ainda com ela olhando de baixo para cima. Aí ela ficou assim, sem graça. Eu falei, não, você tem que falar, porque você está fazendo uma sessão comigo. Qual o tamanho de um pênis de um homem adulto? Você tem noção? Qual o tamanho do pênis do seu marido? Aí ela disse assim, 18, 17, mais ou menos, centímetros. Isso quer dizer que o pênis é 1/3 do tamanho da criança de 6 anos. O diâmetro do pênis, falei com ela, deve ter mais ou menos uns, em volta, assim, circulando, se você medir coisa, deve ter uns 3 centímetros, mais ou menos, de largura. Então, 3 centímetros e 17, que é 1/3 do tamanho da criança. Aí eu falei com ela assim, qual o seu tamanho agora? Aí ela disse 1,70 m. Nossa. Eu disse, o pênis que te penetra, quando você vai transar com seu marido, não é o pênis do seu marido, é o pênis daquele pedreiro. Só que se você tem 1,70 m, isso quer dizer que o pênis tem 55, 60 centímetros de comprimento. E deve ter aí mais ou menos uns 10 centímetros de largura. É um pênis de um cavalo, a mais grosso ainda. Isso no inconsciente dela, No né? inconsciente dela. Aí eu disse, dói ou não dói? Ela disse, caramba, eu nunca pensei nisso.
Então, quando você transa com o seu marido, você não pensa no pênis dele, você pensa no pênis do pedreiro. E isso é inconsciente, entendeu, Ju? Não é que ela fala, aquele pedreiro. Ela nem lembrava Não. dessa cena. Ela só falou Mas aquilo porque eu ficou provoquei. registrado no inconsciente dela. Aí eu falei, você não faz relação, você não tem uma relação sexual, você é arrombada, você é estuprada. Cada vez que você transa, você é estuprada, você é arrombada por um pênis extremamente maior que o que deveria ser. Faz sentido para você isso? Nossa, faz todo sentido. Todo sentido, Luiz. Poxa, eu fiz terapia durante 8 anos e não conseguimos chegar nesse ponto. Primeira sessão e eu consegui chegar com você. Aí isso é análise. Aí eu disse para ela, isso é raro acontecer. Geralmente leva anos. Mas no seu caso, a gente conseguiu na primeira. Uhum. Quando você for fazer sexo com seu marido, olha para o pênis dele. Presta atenção no pênis dele antes. Ele vai ficar todo sem graça, mas diz a ele que faz parte da terapia. Olha para o pênis dele, dimensiona o pênis dele, compara com a sua mão, com alguma parte do seu corpo, para você saber qual o tamanho do pênis dele. E aí faça sexo com ele. Acabou o problema. Acabou o problema. Ou seja, ela não tinha um problema físico. Uhum. Ela não tinha vaginismo. O que ela tinha... Aliás, eu tenho um amigo que é ginecologista e ele falou, Luísio, 90% das pacientes que eu atendo com vaginismo são mulheres que têm problemas psicológicos. Isso ele disse. Ele que não é psicanalista. Então, não era um problema de vaginismo, era um problema que a psicanálise pode ajudar a resolver. E num caso, Aloísio, de uma... Vamos tocar aí no lado das mulheres, que eu acho que é grande parte, né? Alguém está falando que o som aqui tá baixo, né? É esse telefone. Vou aumentar aqui um pouquinho. Não. Eu acho que é o telefone. Não, mas o telefone, ele não regula na captação. Não, mas... O dela, no caso, ou o nosso? Não, o som aqui, na coisa tá baixa é aqui. Deixa eu ver aqui. No Facebook, não é? Pessoal do Instagram aqui, o som tá Cleia bom? Rodrigues. O pessoal do Instagram, como é que tá o som? Diz pra gente aí, quem tá aí. Pra gente poder saber se o som tá bom ou não. Também tem a questão do microfone. Mas o microfone é para rádio, no caso. Ah, tá no Facebook, no é porque eu tô longe também. Eu vou aumentar o tom de voz. No Facebook. É porque eu tô longe aqui do Facebook, o Instagram tá mais perto. Uhum. É verdade. Viviane, responde aí pra gente que tá aí online, Vou aumentar né? aí o som para ver se... Deixa eu apertar aqui, aguarde, esse telefone está querendo. Ele tá criando um casinho com a gente hoje, esse telefone. Deixa eu concluir a pergunta, Luísio. No caso das mulheres, eu já ouvi mulheres que fizeram o seguinte questionamento, que foram casadas, aí vão botar por 10, 15 anos, e não sabiam o que era prazer, não sabiam o que era orgasmo. Sim. O que acontece? O cara que não faz bem feito, não satisfaz a mulher? Não, isso aí a culpa é do outro? Às vezes é um processo cultural mesmo, sabe, Josi? Não é culpa do outro, não. Uhum. Era muito comum no passado as pessoas se casarem muito jovem. Uhum. É interessante que a pessoa fala assim, nossa, o mundo está acabando, o pessoal está fazendo sexo muito cedo. Não, já faziam cedo, só que casadas. Uhum. Né? Moça casava com 16 anos. 13 anos? Com 13, né? Tinha o chamado casamento hoje, na polícia, né? Que a pessoa começava a namorar, o pai via que o negócio estava aquecendo, como ele queria que a filha casasse virgem, casava a filha novinha, criança, né? Uhum. A Carlota Joaquina, quando se casou com Dom João VI, o pai de Dom Pedro, ela tinha 12 anos de idade. 12 anos, ele já era um homem, e ela tinha 12 anos. Então, começava a vida sexual muito cedo. E com isso, ela não tinha uma noção de que era orgasmo. A sexualidade feminina sempre foi muito reprimida. Uhum. Então, a mulher começou a se expressar sexualmente, sobretudo a partir da década de 1970, em Woodstock. Né? Aquele encontro de rock que teve lá. A partir daí, então, o sexo começou a ser liberado, e liberou até demais, mas tudo bem, depois regula. Mas, então, a sexualidade feminina sempre foi muito reprimida. Então, muitas mulheres nem experimentaram o que é orgasmo. Agora, existe uma outra coisa, que é a mulher sabe o que é orgasmo,
Só que ela não tem orgasmo na relação sexual com o marido. Aí é um problema. Ou seja, ela satisfaz o marido como se ela fosse uma prostituta. Porque a prostituta, ela se segura para não ter orgasmo, para ela não se vincular ao parceiro. Até porque ela precisa fazer sexo com vários homens. Então, se ela tiver orgasmo com cada um deles, às vezes acontece, né? Mas é raro, aí ela não vai ter produção. Então, muitas esposas acabam fazendo isso. E aí elas acabam se frustrando, se afastando do parceiro, desgostando do marido. O marido também, às vezes, quando ele presta atenção, ele percebe, né? E isso acaba afastando os dois. Aí é interessante que os dois conversem sobre sexo. É curioso a questão do sexo. Nem o marido e a mulher conversam sobre sexo. Né? A gente questiona dos pais não conversarem com as crianças sobre sexo. Mas como que eles vão conversar com as crianças se eles não conversam um com o outro? Por exemplo, tem mulher que não gosta de fazer sexo quando está menstruada. Ela sente nojo. Não tem nenhum problema transar menstruada. Isso é um mito. É um mito. Que tem muito mais a ver com as questões religiosas do que do ponto de vista orgânico ou sexual. Mas aí ela tem que conversar com ele e falar para ele, eu não gosto. Então, nesse período, ela vai avisá-lo e ele não vai procurar. Depois, acabou a menstruação, volta à atividade sexual. Por exemplo, a sexualidade feminina é diferente da masculina. O homem, ele vai ter desejo qualquer dia do mês. Se tiver adequado ali, o homem, primeiro, o homem ele é sensorial, o homem ele é visual. Então, a mulher tirou a roupa, ele pronto, tem a ereção. Ele é o olho que ele olha. Tanto que na academia, os homens ficam se mostrando os músculos e tal, mas quem vai gostar de vê-lo musculoso é um outro homem, porque a mulher muitas vezes nem presta atenção. Até que presta mais hoje, mas em geral a mulher olha de uma forma mais completa. Né? Então o homem não, ele é muito visual, ele olha curvas, ele olha e tal, o órgão, a região genitália da mulher. É mais carne. É mais carne. Então ele é mais sentimento. Mais sentimento, é diferente. Então a mulher, se você quer excitar a esposa, você tem que começar tratando bem de manhã, ou mandando seja, recado. Se a mulher mandar o marido catar coquinho na hora do almoço, para ele de tarde aquilo já passou. Agora para a mulher não. Não passou. Vai rendendo ainda. Vai render no dia seguinte. Uns bons dias. Então tem essa diferença do olhar sobre a sexualidade. Além do que também, Josi, a mulher ela tem fases do ciclo da vida menstrual dela, do ciclo do útero, que tem fases que ela tem mais apetite sexual. Que é, por exemplo, a fase da ovulação. Por quê? Os hormônios influenciam mais na muito. mulher. Então, o corpo da mulher está se preparando para engravidar. Hoje, com o anticoncepcional, com o planejamento, né? Ela não engravida mais, mas o corpo dela ainda é o corpo primitivo. Funciona como o corpo da cadela, da vaca, de todas as fêmeas da natureza. Então ela está querendo engravidar, então ela fica ovulando, ela fica com mais apetite sexual. É uma fase em que ela procura o marido, mas ela não procura. Porque na cultura machista, ela aprendeu que quem tem que procurar é o homem. Mesmo que ela tenha desejo, ela não procura. Se ela procurar o marido vai dizer, o que está acontecendo com você? Ele vai desconfiar que ela está traindo ele. Onde você aprendeu isso? Isso é falta de conversar. Algumas das minhas analisandas dizem o seguinte, o meu marido não me procura. Eu falei, você também não esconde, você tem que esconder ele procurar, brincando com elas. Aí eu digo, olha, ele não tem que te procurar, você tem que procurar. Se você está com vontade, é a boca que tem que ter a comida, não é a comida que vem até a boca. Se você está com vontade, é você que tem que procurá-lo. Então existe uma cultura machista, castradora, muito presente nos casamentos. Então a mulher tem aquela data específica da ovulação. Fora isso, ela tem que ser provocada. Então, na época da ovulação, você que é marido aí, que é casado, você não precisa fazer esforço nenhum. É só você estar ali, ela vai te procurar. Se
for um casal que conversa sobre sexo. Ela não vai te procurar porque ela fica com vergonha, vocês não conversam, então ela fica com vergonha, ela fica com medo de você pensar mal dela, achar que ela está te traindo, então ela não vai te procurar, porque ela está envergonhada. Mas, se vocês têm uma relação aberta, uma relação de conversa, de diálogo, aberta é outro significado, esqueço que eu disse, você tem uma relação de diálogo com a esposa, com o marido, automaticamente, quando ela estiver ovulando, ela vai lhe procurar. No entanto, o resto do mês, você vai ter Vai ter que trabalhar. Trabalhar, vai ter que seduzir, uma florzinha, um café na cama, um elogio, para despertar o desejo que nela não é igual no homem. Então é bem diferente da sexualidade. E isso vai fazendo com que o casal se harmonize melhor na atividade sexual. Uma outra coisa, o casal precisa ter uma rotina de sexualidade. Porque vem filho, vem conta para pagar, vem preocupação com a casa. E nós que somos Isso casados... consome a libido também. Consome a libido. A energia libidinal era limitada, Josi. Então, se você está preocupada com a conta de luz, ali a energia libidinal está sendo gasta. Se o filho está com um problema na escola, é mais energia libidinal que está sendo gasta. O pedreiro que precisa reformar, tapar o buraco da telha, mais energia libidinal gasta. Então, o casal precisa se planejar, se programar, sair para jantar fora, fazer um passeio, ir para um hotel fazenda, né? Para poder ter ali um ambiente a dois, porque a gente se casa e a gente tem filhos e a gente esquece que somos macho e fêmeas. Nos transformamos em pai e mãe. Inclusive, o marido, às vezes, chama a esposa de mãe e a esposa chama o marido de pai. Para mim, coisa mais broxante do que isso. E aí, o que a pessoa justifica? Isso aí é para ensinar os filhos a chamar. Mas aí os filhos crescem e continua. A pessoa já tem ali 50 anos de casado, não tem mais filho em casa. E aí, ô pai, ô mãe, isso é broxante. Por que é broxante? Porque o incesto, ele é proibido na nossa cultura. Então, se ela é minha mãe, como é que eu vou transar com ela? Então já diminui ali. Então, negócio de pai e mãe, não. Pai e mãe que tem que chamar é filho. É sua mulher, sua esposa. Chame pelo nome, chame de amor, chame de meu docinho, chame de meu cachorrão. Mas, enfim, tem que ser um apelido que estimule a relação sexual entre os dois. Então, tem essa diferença aí. E aí, durante o ato sexual, eu vou participar de um encontro de casais lá na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Eu vou discutir isso com os casais. Durante o ato sexual, é importante que o homem, sabendo que a mulher é diferente dele, por exemplo, o homem só precisa da ereção e ponto final. A mulher, ela precisa da lubrificação. Então, ela tem que receber carinho, que é a preliminar. Os toques vai tocando as partes sensíveis do corpo da mulher. E essa parte sensível, Freud explica isso, vai fazer uma transferência para a região da vagina, que vai gerar uma lubrificação, alterando a vulva, que é aquela parte exterior da vagina, que a gente chama de vagina, mas na verdade é a vulva, alterando a estrutura para que é como se a vagina se preparasse para receber o pênis. Então ela está lubrificada, e então quando o pênis entrar, ele vai deslizar. Se isso não acontecer, ela não vai ter lubrificação. E aí vai machucar, como se você tivesse com um pouco de areia. E aí machuca a mulher e ela sente dor. Isso já inviabiliza o orgasmo. Então tem todo esse cuidado aí. Uma outra coisa que é muito comum nos casais machistas, que não trabalham isso entre si, é que, por exemplo, o homem, como ele precisa de ereção para ter a penetração, o que é que ele faz? Ele vai muitas vezes para o banheiro. Antigamente era revista, agora é o celular. Acessa um site pornô, olha o site pornô, fica com o pênis ereto
E aí ele vai procurar a esposa, para mostrar que ele tá com pênis ereto. É macho. É macho, né? Um guerreiro com a espada na mão. E aí, o que é o que eu falo pro casal? Não faça isso. Porque à medida que ele olha a moça lá do filme pornô, pode ser que seja uma moça que seja bem mais jovem que a esposa. Isso vai atrapalhar, porque ele vai ficar pensando na moça do filme pornô e não na esposa. Então eu digo assim, vá murcho para a relação. Sim, ele vai chegar na beira da esposa com meio caminho andado, né? Às vezes nem isso, Júlio. Às vezes ele está cansado. Então, depois de muitos anos, muito tempo de casado, nem isso às vezes. Então, o carinho da esposa, da mesma forma como ele desperta a lubrificação nela, que é mais demorado, Uhum. ela, no carinho dela, vai despertar a ereção nele. Então, ela vai se sentir mais responsável pela relação sexual. Então, meu marido teve ereção comigo, ele não tem ereção porque ele é macho, não tem ereção porque tem todo mundo, ele tem comigo. Então, veja que ligação que o casal tem. E da mesma forma, o contrário. Então, o ato sexual já começa nesse nível de envolvimento dos dois. Depois, durante o ato sexual, é importante, você, marido, que você espere a sua esposa. Nós, homens, temos mais facilidades, salvo aqueles que têm problema, de chegar ao orgasmo que as mulheres. Então a pessoa muitas vezes vai no consultório e fala, eu tenho ejaculação precoce. Que é aquela pessoa que antes de fazer a penetração já teve o gozo, o orgasmo. Às vezes nem é ejaculação precoce. Às vezes é porque ele não treinou para esperar a esposa. Então quando você estiver quase chegando, você fala com ela, para. Aí ela vai parar, porque ela sabe que para que você possa esperá-la. Como ela demora um pouco mais, você vai de novo, para. Vai de novo, para. Até que chega uma hora, ela fala, tô perto, aí você pode se liberar. E aí muitas vezes os dois chegam ao orgasmo juntos. Isso é uma coisa muito legal na vida do casal. Então, é esses detalhes que vão melhorando a vida conjugal, vão melhorando a vida a dois, vão resolvendo problemas sexuais que muitas vezes nem são problemas, é falta de diálogo, falta de combinar, quer dizer, qual é o tipo de posição sexual que você gosta, que eu gosto, para que o outro não se sinta, um dos dois não se sinta invadido. Então também isso tem que ser conversado, o que um gosta, o que o outro gosta, o que um permite, o que o outro permite. É preciso permissão, né? A vida sexual tem que ser permitida pelos dois. Então tudo isso pode ser resolvido ali na cama. Entende? Então aí Tudo com diálogo. tudo né? com diálogo, tudo com diálogo. Ainda existe, né, aquela cultura machista, né, que eu acho que o homem era mais preocupado na própria satisfação do que satisfazer também a mulher. A mulher não precisava de satisfazer, né? Ela estava ali para satisfazer ele. Essa era a ideia machista. Como você disse, a sexualidade da mulher vem se desenvolvendo, né, vem ocupando o seu espaço. Acho que muitas mulheres foram extremamente infelizes. Foram, a vida inteira. Mulheres se envolviam com outras mulheres, elas não conseguiam orgasmo com o marido, aí elas transavam uma com a outra, experimentando um carinho mais demorado. Muitas vezes, né, eram bissexuais e tinham relação dupla, relação com o marido e entre elas, o que era permitido. A sociedade sempre permitiu a homossexualidade feminina e sempre coibiu a homossexualidade masculina. Isso é fruto de um mundo machista. Por que coibia? Porque mulher com mulher não atrapalha a gravidez. Né? Tem mulheres que são gays, que são lésbicas e que têm filhos. Eu mesmo tenho, agora não está mais comigo, tive uma paciente que ela se engravidou de um gay. Ela queria ter filho, a companheira dela não podia engravidar. Um método avançado seria muito caro, a gente sabe que é caro. Então, o que ela fez? Ela combinou com um amigo gay e falou, olha, eu quero que você me faça um filho. Ele falou, eu não consigo, eu não gosto de mulher, não sei o quê. E aí eles lá, sei lá o que fizeram, se usaram álcool, droga. O fato é que eles deram um jeito e ela engravidou dele. E teve filho. Continuou casada com a companheira. Ele continuou com o companheiro dele. Ele mora no exterior. E tiveram essa filha. Né? A filha hétero, a gente pensa que é aprendido, né? Não é. A filha é casada hoje com um homem.
e o pai mora na França, e aí ela tá até brincando comigo quando ela vai visitar o pai fica falando dos namorados para ela, para com isso, pai, não sei, porque o pai é gay e a mãe é lésbica. Então, a sexualidade masculina, a homoafetividade masculina, sempre teve sua sexualidade reprimida, porque o homem gay, ele não engravida, né? São dois homens, não engravidam. Então, em função disso, o homem sempre foi muito perseguido, sobretudo o homem afeminado. Porque também tem o gay que não é afeminado, você nunca vai dizer que ele é gay. Ele fala grosso, ele tem músculo, ele tem barba, mas aquele gay delicado, que é feminilizado, ele sofre discriminação. Inclusive o hétero feminilizado também sofre discriminação. A pessoa fala, aquilo ali não é homem, não. Eu não acredito. Então julga a pessoa pela aparência, né? Então, isso são questões da sexualidade que estão muito presentes na vida contemporânea. Uma questão que eu gostaria de abordar aqui também é a questão, por exemplo, da compulsão sexual. Né? A mulheres chamam de... É o nome da Grécia que eles usam, gente. Enfim. A pessoa que tem compulsão por fazer sexo. O nome vem e volta na minha cabeça. E aí, aparentemente, quando a gente é mais jovem, essas pessoas são muito bem vistas, né, pelos parceiros. Enquanto tem namoro, enquanto tem relação sem compromisso, o sexo casual, que é o termo que eles usam hoje. Então, no sexo casual, essa questão é muito bem vista. Né? Que é a ninfomania, lembrei a palavra. Né? A mulher é chamada de ninfa, ninfeta, ninfomania. Por que tem essa expressão ninfomania? Ninfa eram as mulheres na Grécia Antiga. Eram as deusas do sexo. Eram as ninfas. Então, por isso, ninfomania. Pessoa que é viciada em sexo. E não quer dizer que a pessoa tenha orgasmo, prazer. Quer dizer que a pessoa tem um desequilíbrio naquele campo. Então, tem mulheres que transam com 4, 5 homens numa mesma noite. Elas têm orgasmos absurdos, outras nem têm orgasmo, mas transam na busca desse orgasmo. Eu tive uma paciente casada que ela tinha orgasmos 8, 10 por dia. Às vezes só dela olhar determinada cena na rua, um casal se beijando, ali ela tinha um orgasmo. No trabalho, ela estava lá atendendo um cliente bancária, né? Atendendo um cliente do banco, ela tinha orgasmo. Então era uma compulsão que ela desenvolveu e que ela tinha esse. De onde parte essa compulsão? Então, os homens também, que né, são mulherengos, tem homens que atacam. Eu teve um caso que não foi meu paciente, a filha que foi minha paciente, e a filha dizia que o pai atacava as sobrinhas, as netas. Então, assim, ele nunca conseguiu ser fiel à esposa, enquanto esteve casado. A esposa descobriu várias vezes que ele tinha amante e, portanto, separou dele. E depois de velho, ele chegava a atacar as netas. As netas. Então, assim, um processo, acima de tudo, patológico. E isso é muito ruim, Josi, porque isso se mistura com a questão moral. Então parece que o cara é um canalha, sabe? Uhum. Fulano tal é tão vagabundo que ele não respeita nem as netas. Olha isso. Ataca as sobrinhas, abusa. E naturalmente essa pessoa é um abusador em potencial. Né? Potencial não, é um abusador. Fulano traiu a esposa a vida inteira. O que a gente pensa? Safado. Safado, canalha, não vale nada. A gente faz um julgamento moral da pessoa. Coitado de fulano, né? Também o marido traiu a vida inteira, ela teve que largar ele mesmo, porque ninguém aguentaria um homem desse, não. Né? E quando é mulher também. Quando é mulher também. Na faculdade eu tive um colega que ele era solteiro, se casou, eu já era casado. Ele se casou
E aí ele falou, Luísio, rapaz, eu falei, e aí, como é que tá a vida de casado? Ele falou, rapaz, minha mulher gosta muito de sexo. Eu disse, como assim? Ele disse, ela quer fazer sexo no mínimo 3 vezes por dia. Se é ela, ele falou, 3 vezes por dia, Luiz, às vezes assim, sai de manhã, ela quer fazer sexo antes de eu ir para o trabalho. E se eu vou na hora do almoço em casa, ela quer fazer também. E mais à noite. Então, assim, eu tô esgotado e tô desconfiado dela. Olha a questão moral. Entendeu? Eu acho que essa mulher vai me trair. Ou até já me trai. Eu disse, mas por que você acha isso? Disse, porque ela gosta tanto de sexo, se eu não tiver ali, ela vai me trair, ela vai transar com o outro. Eu disse, não, rapaz. Ela gosta de fazer sexo com você. Não é com os homens. Eu tentei argumentar com ele. E ele ficou assim, me escutou, mas ele separou dela. Não ficou com ela. Eu falei com ele, a maioria dos homens sonhariam em ter uma esposa igual a sua. E você tem e está largando. Né? Falei, mas sonha porque não experimenta, porque é tenso. É tenso. E aí acabou terminando com a esposa. Por que isso acontece? Isso esconde o abuso sexual. Essas pessoas, ninfomaníacas, seja um homem, seja uma mulher, foram pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. E quanto mais intenso é o abuso, maior é o descompasso sexual. Então, o que a gente acha que é uma virtude em determinado momento, e depois um problema moral, na verdade é um problema sexual. Porque quando você é solteiro, se você arruma uma namorada que quer transar com você 3 vezes, você diz, nossa, essa mulher é estoura, eu vou casar com ela. Ou então, se a mulher arranja um homem que está sempre procurando ela, no namoro, ela fala, eu vou casar com ele. Depois que casa, ela foge dele. Quantas mulheres que fogem? Antigamente a história da dor de cabeça, que nem cola mais. Né? Eu tô com dor de cabeça e não sei o quê, para poder fugir do marido, que o marido tá querendo todo dia. Tinha uma paciente que falou, Luiz, meu marido quer todo dia, cara. Eu não dou conta. Um outro caso, uma paciente que é noiva, ele falou para mim que se eu não transar com ele todo dia, ele vai terminar o noivado comigo, que ele não quer casar com uma mulher frígida. Eu disse, ele fala com ele que não tem noção do que é frigidez, não. E ele tá errado. A grande maioria dos casamentos não funciona assim. Se dizem que é assim é porque estão mentindo. Mas a pessoa esconde ali por trás um problema de abuso sexual. Culturalmente, a gente imagina que o abuso sexual, ele traz a disfunção sexual. E aí, quando acontece um fato desse, né? Que a pessoa é compulsiva, né? Pelo ato sexual. Então, por isso que leva para o lado moral. O abuso sexual, ele tem 2 consequências. Ou ele castra, que é o caso daquele paciente lá da Itália, ou ele torna compulsivo. Uhum. Por quê? Quando a criança ela é abusada, o psiquismo dela tem 2 comportamentos. Um é o comportamento recalque. Ela vai recalcar. Ela vai esquecer aquela cena. Porque o psiquismo dela não consegue dar conta. O outro comportamento diante do abuso é a perversão. A criança vai ter prazer. E aí ela vai se sentir culpada. E aí ela vai ter desequilíbrio no campo sexual. A ponto do adulto, quando ele vai falar do abuso, ele dizer, a culpa era minha, eu procurava. Mas você era criança. Você devia estar brincando e não transando. Uhum. Alguém te viciou nisso. Uma coisa absurda, você oferece sorvete para uma criança. E fala com ela, toda vez que você encontrar, você tem sorvete. Ela vai te procurar atrás de sorvete. Então, despertou uma parte da sexualidade, do psiquismo da criança, que não estava na hora. Então, a criança perde a infância. Ela começa a pensar em sexo, pensa como se ela fosse um adulto, e ela para de brincar com as outras crianças. Se ela se relacionar com as outras crianças, ela pode abusar das outras crianças. Então, o processo do abuso, ele promove isso, esse abuso. Tinha uma paciente que quem abusou sexualmente dela foi o dono de uma mercearia, de uma venda, era na roça. Uhum.
Os pais, a mãe mandou buscar, sei lá, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz na venda. E quando ela chegou lá, o vendedor, o dono da venda, estava sozinho. Então, ele pegou a garotinha, estava com 8 anos, criança, né? 8 anos, e ofereceu para ela pirulita, alguma coisa assim, e com isso ele fez com que ela fizesse sexo oral nele. E deu a ela pirulita, deu não sei o quê. Aí pediu para ela não contar para os pais. Passou, ela ficou assustada, começou a ter pesadelo, mas não contou com os pais, porque normalmente o abusador ele fala, se você contar para sua mãe, eu mato ela. Aí a criança fica com medo. Ou mata seu pai. E aí, passado um tempo, ela voltou lá para comprar outra coisa, com medo. De novo ele estava sozinho. De novo ele abusou dela. Passado mais um tempo, ela voltou, estava ele e um policial. Os dois abusaram dela. Pronto, aí agora ela já ia na venda procurar, não mais para comprar alguma coisa, mas para ser abusada. Ela ia lá, procurar ele, procurar o policial, às vezes os dois estavam lá esperando ela, e assim abusaram dela dos 8 aos 14. Então uma mulher hoje, com a compulsão sexual absurda, tinha que tomar medicação, porque ela tem tanta compulsão, como eu disse, que ela consegue gozar 20 vezes no dia. Ela goza na rua andando. E aí isso o corpo enfraquece. Ela tem aquele arrepio, daqui a pouquinho ela está tendo orgasmo. Por causa desse processo de abuso. Isso também acontece com o homem. Né? Então, recentemente eu atendi uma paciente, a primeira vez que eu atendo um abusador. Era uma paciente que me procurou sobre o que fazer com o filho que abusou. Acho que eu até contei esse caso aqui. Um filho de 13 abusou, tentou fazer sexo com a menininha de 4. Ele só não machucou a menininha porque a mãe da menininha chegou na hora. Mas ele estava já tentando enfiar o pênis dele na vagina da garotinha. Isso deu um pau, porque aí a amiga foi na polícia, o negócio pegou. E aí a mãe ficou desesperada. E aí a mãe veio me contar que o filho era um monstro, o que era aquele filho, o que ela podia fazer, o único filho dela, que ela amava profundamente, e que o filho tinha feito uma monstruosidade. Como é que ele ia fazer sexo com a garotinha de 4 anos? Aí a psicanálise dá essas ferramentas pra gente, né, Júlia? Aí eu disse assim, qual a idade da garotinha? Ela falou 4 anos. Eu disse, seu filho foi abusado quando ele tinha 4 anos. Sabe por quê, querida? O abusador, ele abusa daquela idade na qual ele foi abusado. A mente dele retorna. A mente dele retorna. Ele tem uma regressão. Então, na cabeça dele, naquele momento, ele só tem 4 anos de idade. Então, a criança... Por isso que o abusador fala assim, mas ela olhou para mim, ela me seduziu, ela quis namorar comigo. Como assim, um menino de 4 anos? Mas é porque a cabeça dele é de 4. Então, eu disse, sua filha, seu filho foi abusado quando tinha 4 anos de idade. Deixa eu dar uma parada aqui. O pessoal do WhatsApp, eu vou encerrar aqui e vou abrir de novo. Do Instagram. Chegando no finalzinho tá também. Bom, gente? E já vou de novo despedir. Voltar aqui para poder a gente despedir. Aqui. Pronto. Compartilhar. Pronto. Agora eu vou abrir de novo. Pronto. Já estamos ao vivo de novo no Instagram. Então, aí eu disse a ela, seu filho foi abusado, espero que o pessoal volte logo, foi abusado, está com mais audiência no Instagram hoje que no Facebook. Seu filho foi abusado quando ele tinha 4 anos. Expliquei para ela por que ele foi abusado com 4 anos. Porque a garotinha tem 4 agora. Aí ela começou a chorar e falou, eu abusei dele. Quando tinha 4 anos, eu tentei transar com ele. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma abusadora. E ela começou a chorar. E eu falei, você abusou do seu filho com 4? Porque alguém abusou de você com 4 também.
Isso tem que parar. Então, a única maneira de parar é seu filho ir para o tratamento, senão ele vai se tornar um abusador, como você é uma abusadora. Eu disse, e provavelmente seu filho não é o único. Aí ela começou a chorar. Então, ela abusou de várias crianças de 4 anos, filhas de amigas. Como é que você não vai confiar numa amiga, né? Mulher, a gente pensa que mulher não tem essas coisas. Ó, amiga, fica aí fazendo favor, cuidando do Joãozinho, que eu vou ali, não sei o quê. Aí ela abusava. Eu disse, você precisa se tratar. E seu filho precisa também. Senão ele vai ser um estuprador. E aí, se ele escapar dessa, na próxima ele escapa, não. Na próxima ele pode ser o maior de idade. Então o advogado vai ajudá-lo, alegando que ele só tem 13 anos, não sei o quê. Mas na próxima vez ele pode não ter a mesma sorte. Então, aí ela começou a fazer terapia. Então é muito sério isso. E isso, Josi, vai interferir na vida 2. Vai ser aquele marido tarado, que quer transar com a esposa toda hora. Vai ser aquela mulher tarada, ninfa, que quer transar com o marido 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Então, os problemas sexuais, normalmente, eles têm raízes na infância. Ou para mais ou para menos. Ou para menos. Tá bom, pessoal? Espero Estamos a gente chegando aí ao final, né? Assunto para mais de metro, né? Esse assunto bem extenso. Então, assim, eu devia ter a semana passada ter marcado, o pessoal ir mandando perguntas aí ao longo da semana. Não, mas acho que a gente consegue chegar, né? A questão das perguntas, a gente vai conseguindo chegar, né? As dúvidas. Verdade. E também levando até conhecimento. Às vezes a pessoa sofre com um problema e não sabe o que é. Isso. Né? E você que está no Facebook, você pode mandar uma pergunta para a gente pelo Messenger. Né? O Facebook tem o Messenger, que é privado. E ali eu vou te responder, né? O pessoal que está no Instagram também pode mandar pelo privado. O Instagram também tem o privado dele, que aí mandar pergunta e aí a gente responde. Fora isso, a gente aconselha sempre a procurar um psicanalista. Sim. Nós da SBP temos psicanalistas aí em todo o território nacional e até no exterior. Temos a psicanalista filiado a gente em Portugal, nos Estados Unidos, na Suíça, na Espanha. Ontem mesmo eu atendi dois psicanalistas, um da Espanha e outro de Portugal. Então a gente aí tem, é só você procurar, que a gente encaminha, né? Nós estamos aqui, por exemplo, com a Iliane, né? Psicanalista. A Iliane, por exemplo, é de Belo Jardim, Pernambuco. Olha. Então, quer dizer, a pessoa que mora lá no Agreste Pernambucano tem a doutora Iliane, a doutora Ana Paula, a doutora Márcia Cristina, a doutora Maria Dolores, né? Então a gente tem aí a doutora Márcia Melo, né? Márcia Lemos, doutora Márcia Lemos, eu espero não ter esquecido ninguém, vai ficar com ciúme, enfim. Então a gente tem lá no Agreste Pernambucano, tem essa turma lá que a gente pode encaminhar. Temos no Rio de Janeiro, Itaperuna, aqui no norte do estado, e alguns espalhados aí pelo Brasil. No Rio de Janeiro, além de Itaperuna, Rio das Ostras, Petrópolis, a gente tem, por exemplo, o Dr. Marcos, que é lá da favela da Maré. Então a gente tem gente aí espalhado aí por todo canto. Em Portugal a gente tem a doutora Maria João, que também já está atendendo. Enfim, né? A gente tem aí que é só procurar. Só querer, né? Só querer. E se você quer trabalhar, né, ajudando nessa área, faça um curso de psicanálise conosco. Nós temos turma, sempre começando turma aí em várias cidades. Só entrar em contato que a gente vê onde você mora e tenta oferecer o curso aí num lugar mais perto de você. Ok? Venha ter conhecimento da psicanálise, né? Mais uma vez aí, obrigado a Biofarma, obrigado a Comidaria, que a gente entrou no horário deles também, pelo apoio aí. E esse belíssimo trabalho aí da Rádio Cultura de Alfredo Chaves faz aí com a Nós que agradecemos, doutor. Tá, então, até a próxima terça-feira, a partir de 8h15 da manhã, seu nosso convidado especial. Você do Face, você do Instagram, você das ondas da 98.5, né, Rádio Cultura FM. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Vamos a um rápido intervalinho de apoio cultural. E já eu tô de volta trazendo o Bom Dia Cidade. Sabe qual é a novidade mais legal da cidade? Chegou uma nova loja exclusiva Malve. Agora é lá que você vai encontrar a moda brasileira.